Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar um assunto que muitas pessoas estão me cobrando para falar, para estender um pouquinho mais, que é a magia enoquiana. Bem pessoal, esse assunto aí tem sido cobrado aí por diversos assinantes do canal. Eu vou falar sobre um assunto muito delicado, um assunto que as pessoas têm muita curiosidade de saber, que é a magia enoquiana. Na realidade, gente, a magia enoquiana, ela apareceu mais ou menos aí no século XVI. Dois estudiosos, se juntaram para então fazer alguns estudos, algumas práticas de evidência. No meio dessas práticas, começaram a estabelecer alguns contatos interessantes. E esses dois estudiosos, um deles chamava-se Dr. John Dee, e existia um vidente, Sir Edward Kelly. A esses dois videntes é atribuído, então, os primeiros estudos, as primeiras descobertas sobre magia enoquiana. Bem, como é que eles faziam essa evidência? Na realidade, Edward Kelly, ele ficava olhando a bola de cristal, ele era um vidente, enquanto John Dee, que ele era um escritor, né, bem conceituado, ele anotava todas as vidências e todas as conversas que John Dee fazia com esses, eu diria assim, seres. Através de uma sessão de vidência numa bola de cristal, esses dois estabeleceram uma comunicação com alguns anjos, ou alguns seres que diziam que eram anjos. John Dee anotava tudo, mas ele ficava sempre com o pé atrás. Será que esses caras são anjos mesmos? Ou entidades malignas que queriam aí nos manipular? Todo esse estudo começou, então, com essas anotações, essas vidências desses dois. Muito bem, todo mundo fala magia enoquiana, né? Por que magia enoquiana se chama magia enoquiana? Alguns dos escritos, algumas das anotações feitas por esses dois estudiosos, contêm segredos do livro apócrifo chamado Livro de Enoque. Por isso o nome enoquiana. E esse personagem, Enoque, ele é um personagem que, segundo está escrito nesse livro, ele caminhou, foi talvez o único ser humano que caminhou ao lado de Deus. Também existem outros aí, estudiosos que dizem que Enoque, na realidade, foi um grupo que praticava magia na Idade Média. Esses dois videntes descobriram, então, a existência de uma linguagem, em que eles chamaram de linguagem enoquiana. Para que essa linguagem era usada na magia enoquiana? Para fazer invocações e evocações. É uma linguagem que tem aí aparência com algumas linguagens que a gente conhece. Para que sejam realmente feitas evocações ou invocações utilizando essa linguagem, tem que ter uma pronúncia super perfeita. E o negócio é tão forte, tão complicado, que se você pronunciar qualquer frase dessa em enoquiano fora de ritual, você pode evocar ou invocar uma entidade. É um negócio extremamente complexo e perigoso. O livro de Enoque, então, defende uma ideia, ele preconiza uma ideia que também é defendida tanto pelos gnósticos quanto pelos cabalistas. Ou seja, Deus não é nada. Aí vocês vão dizer assim, puxa, Ailton, coisa de maluco é essa? Deus não é nada? Que troço esquisito, né? Na realidade, Deus não é nada aqui no nosso mundo material. Deus não se pode ver, Deus não se pode medir, Deus não se pode pesar, Deus não se pode tocar, não pode ser localizado em parte alguma. Por quê? Porque Deus, ele vibra em outra frequência que nossos sentidos não conseguem vislumbrar, né? Nós não temos aí condições de vislumbrar outras frequências. E a gente sabe que Enoque, ele foi o único patriarca do Antigo Testamento a ter
esse contato direto com Deus, ou seja, a ser elevado aos céus enquanto vivo. Pelo menos os cabalistas têm essa interpretação lá no Gênesis 5:24, que diz ali: e Enoque caminhou com Deus, ele não estava, pois Deus o levou. Essa é a frase que está lá. E dizem também, aí já é especulação também, mas tudo que eu estou falando é especulação, né? Bom, uma outra especulação interessante é que Enoque foi o primeiro homem a receber o conhecimento da Cabala. Tá, gente? Mas isso é papo para outro vídeo. Então, tanto John Dee quanto Kelly, eles alegavam que sua informação era entregue, né? Essa informação, todo esse bate-papo que eles tiveram, era, né, comunicado por um anjo, e criaram aí uma tabela de correspondência da linguagem enoquiana. Então, essa linguagem, né, a linguagem enoquiana, é um verdadeiro idioma com regras próprias de gramática. Ela era composta por um alfabeto aí de 21 letras, tinha aí 19 invocações, conhecimentos, diversos outros conhecimentos ocultos, né? E a gente sabe que as palavras, tanto só na magia enoquiana quanto em qualquer outra situação, elas possuem um poder muito, muito, muito grande ao serem pronunciadas. Esse é o problema também. Tanto é que no caso do comunicado enoquiano desses dois estudiosos, toda essa comunicação foi feita de trás para frente. Por quê? Porque a simples menção de alguma coisa você pode evocar espíritos. Então, por isso que a transmissão da linguagem enoquiana ela foi feita de trás para frente. Tá? Para que realmente não se fizesse uma evocação por acidente de um espírito desse. Então, foram criadas chaves, né, as famosas chaves enoquianas, ou que a gente chama de convocações. O que Kelly dizia lá nas suas leituras, John Dee registrava literalmente, né, porque Dee era um cara meticuloso, né? Então todo esse escrito, toda essa comunicação, ela foi muito, muito bem escrita, né? bem colocada, em nível de detalhes mesmo. Os anjos identificavam-se, a Kelly, como os mesmos anjos que instruíram Enoque nessa linguagem angélica. Essa linguagem angélica, a gente tem que tomar cuidado, que era a linguagem falada por Adão, era a linguagem falada por todos aqueles seres antes da criação da Torre de Babel. Então, com a criação da Torre de Babel, essa linguagem ela se transformou em todas as línguas do mundo. Então disse que todas as línguas do mundo surgem dessa língua enoquiana. Bom, eu sempre falo em diversas lives com vocês que para que o mundo espiritual ele faça contato com o mundo material, ele tem que abrir portais. E para se abrir portais, ele precisa da ajuda do ser humano. Então, os anjos, para fazer essa comunicação, tanto com Dee quanto com Kelly, precisavam da ajuda dos dois. Eles não podiam abrir os portais para a comunicação só do lado de lá. Teria que ser abertos os portais do lado de cá também, com dois seres humanos, que a gente sabe que nós temos a capacidade de fazer isso através aí da nossa glândula pineal. E para abrir esses portais era necessário fazer invocações. E os anjos sozinhos não conseguiam fazer isso. Tem um diálogo muito interessante de um anjo chamado Ave com Dee. Sistema enoquiano. O sistema enoquiano é o seguinte: o Aleister Crowley, diversas pessoas fizeram uso aí do sistema enoquiano para invocação
dos 30 étres do seu Liber, que é o 418. O próprio Crowley dizia ser a reencarnação de Kelly, né? Então tem aí diversas afirmações interessantes. E a própria Golden Dawn, ela utilizava muito, né? E utiliza muito hoje essa forma de magia ou parte dela. No início, o Criador formou o mundo através de uma série de palavras divinas. Essas palavras, então, foram escritas em letras de fogo, em cima de uma série de tabelas celestiais que foram chamadas de Livro do Discurso de Deus. Esse livro contém a linguagem celestial da criação e as chaves também para as portas do céu. E talvez todo o conhecimento e sabedoria do universo passado, presente, futuro, essas coisas todas, né? E esse livro aparece em muitas formas diferentes, em diferentes regiões ao redor do mundo, e que ganhou vários nomes. Esse livro é chamado de Tábuas Celestiais, Tábuas do Destino, Livro dos Segredos de Deus, Livro da Vida, Livro do Cordeiro, Livro de Tote, Registros Acásicos, diversos nomes. Diz esses livros que nos jardins do paraíso, Adão falava fluentemente essa língua. E com isso ele conversava com Deus e com os anjos. E também, segundo o que está escrito, foi dado nomes verdadeiros a todas as coisas criadas. No entanto, aí quando Adão, ele lá mordeu a maçã, ou seja, ele perdeu o lugar dele no paraíso, ele também perdeu o conhecimento dessa língua. Ele ficou, então, com dificuldade dele falar facilmente com os anjos. Engraçado, né, gente? A gente vê alguns mitos, por exemplo, os lemurianos que tinham a terceira visão, que conseguiam enxergar todo o universo espiritual. De repente, ele perdeu essa capacidade, ou seja, ele caiu, né? Ele foi punido de alguma forma. É bem interessante a gente olhar por esse prisma. Então, Adão, quando foi expulso do paraíso, ele criou então uma chamada linguagem humana primordial, que baseada nas memórias que ele tinha ainda do enoquiano, né? Então eram memórias esparsas, não muito perfeitas. E a gente vê que 7 gerações depois veio Enoque, que estabeleceu esse novo diálogo com os anjos. As criaturas também sagradas, consideradas dignas de visitar o céu para ver os coros dos anjos, né? O próprio trono de Deus e as tábuas celestiais. Então, a partir disso tudo, Enoque transcreve 366 livros de sabedoria terrena, com os quais ele tinha esperança de restaurar a humanidade à sua antiga glória. Olha que legal. Infelizmente, houve o grande dilúvio, né? E essa sabedoria toda que Enoque construiu durante esse tempo todo, né, se perdeu novamente. Não se perdeu tanto porque Noé e sua família falavam essa linguagem. Então essa língua que foi construída lá por Adão, baseado no enoquiano, persistiu através de Noé, até então acontecer a confusão lá da Torre de Babel, que a Torre de Babel foi destruída e cada um então foi falando uma língua. Ou seja, então todas as nossas línguas faladas no mundo são, na realidade, uma divisão dessa língua primordial. Bom, e aí existe a versão bíblica exatamente das diversas línguas que existem no mundo, por causa disso. Então, de todas as línguas antigas, que pareceu que hoje é a língua mais próxima a essa língua original de Adão, é o hebraico. Tá? Então, por isso que o hebraico é muito utilizado na Cabala, ele é muito utilizado em diversos ritos, né? Até os próprios nomes de Deus são hebraico. Por quê? Porque o hebraico é a língua mais próxima dessa língua original, dessa língua básica. Vamos parar aqui de conversa fiada, que o que vocês querem saber mesmo é sobre magia enoquiana, né? Então a magia enoquiana, ela trata de diversas operações mágicas, né? Ela evoca espíritos, faz com que você evoque espírito em viagens astral. Mas na magia enoquiana não basta somente você fazer uma viagem astral para poder fazer essas evocações. Na realidade, você também tem que conhecer os diversos planos cósmicos pelos quais quaisquer espíritos passam durante a viagem astral. Né? Então você tem que conhecer vários planos. Você tem que ser um cara muito experiente em viagem astral antes de começar a pensar
em magia enoquiana, né? Porque a magia enoquiana, ela ensina que em cada plano cósmico existe uma torre de vigia. Então, seriam mais ou menos 4 torres de vigia, né? E essas 4 torres são representadas pelos elementos água, terra, fogo e ar. E a gente vê muito isso também em estudos teúrgicos. A teurgia, então, ela dá uma visão bem bacana sobre isso, né? Então, o sistema enoquiano, ele tem o que a gente chama de cidades da sabedoria. Então, essas cidades são reinos espirituais que são habitados por diferentes hierarquias de anjos. No meu curso de Cabala, eu falo muito sobre hierarquia angelical. Então, cada ele tem uma função distinta nessa cidade. E essas cidades são representadas por 49 números, que são chamados aí de quadrantes de letras. E cada quadrante desse aí possui 49 linhas e 49 colunas, formando 49 tabelas. Então, cada tabela representa uma cidade. Então, as cidades celestiais são 49. John Dee e Kelly, eles criaram, então, as famosas 49 chamadas. Porque essas 49 chamadas são exatamente a abertura dos portais para a entrada nessas cidades. Bacana isso, né? E a gente vai notar aqui uma semelhança com outras escolas iniciáticas. Então, depois da morte de Dee e a morte de Kelly, esse sistema foi esquecido completamente, né? E esses manuscritos foram descobertos acidentalmente, né? Isso que não tem de histórias que a gente vê de livros famosos com essa mesma conotação, né? Da descoberta acidental. Eles foram descobertos aí sobre um tampo de um baú, um tal de Merrick Casaubon, em 1659, publicou esse negócio. E depois disso o sistema ficou aí uns 200 anos sem ninguém falar dele, uns 200 anos esquecidos. MacGregor Mathers, que é um escritor que eu admiro muito, eu tenho muitos livros dele, na realidade foi até um dos fundadores da Golden Dawn. MacGregor Mathers foi o cara que reviveu esse negócio, reviveu esses conhecimentos. Então a magia enoquiana, gente, é uma coisa muito bacana, muito bonita, mas devido a essa vulnerabilidade da língua enoquiana, fica muito difícil a gente praticar, porque se você fala alguma coisa em qualquer lugar, você pode estar invocando coisas sem querer. É por isso que muita gente fala: Ailton, por que você fala que trabalhar com magia enoquiana é muito perigoso? Porque você evoca e invoca coisas no teu dia a dia. Você está trabalhando, fala uma coisa ou pensa numa palavra dessa, você está evocando. E você sabe que trabalhar com anjos é uma energia muito forte, muito complicada, e eu não os aconselharia isso. Bom, espero que vocês tenham aí gostado, né, desse rápido vídeo, uma pequena introdução à magia enoquiana. Não esqueçam, por favor, de dar o joinha, né, de clicar lá no gostei. Se vocês gostaram mesmo, assinem o meu canal, que o meu canal tem mais de 220 vídeos com um monte de coisa bacana para vocês verem por aí, fora as minhas aparições ao vivo. Ok, gente? Então, olha, muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Vida longa e próspera. Ailton Alt.
Brasil. Puta, atrapalhou. Deixa passar o pessoal gritar gol que eu vou continuar. Espera só um minuto. Gol do Brasil, gente. Espera aí, deixa eu terminar. Deixa eu parar a foguetada, que aí eu acho que agora melhorou.